E então regressaram os 70 possuídos de grande alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu poder, pelo teu nome. Mas Jesus lhe disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado no céu. Você tem que ter alegria no serviço do reino. Você tem que ter alegria. Quando você vê resultado no reino, resultado positivo, você se alegra. Mas Jesus dá uma dica muito importante. Isso faz parte do seu serviço. É obediência ao serviço. Mas a maior alegria é você saber que o nome está arrolado nos céus. É pensando nesse nome arrolado nos céus que eu quero continuar a nossa reflexão. Mas vamos lembrar dos grupos que eu falei no começo do Salmo 11, eu vi Davi falando sobre 2 grupos, os ímpios e os justos. Eu então destaquei aí no texto os neutros, aqueles que estão em cima do muro, os indiferentes, os de boa vida, os estou nem aí. O texto que lemos nos mostra Jesus aliado com o grupo dos bons, do grupo dos escolhidos, o grupo daqueles que ele preparou, o grupo daqueles que entenderam que andar com Jesus era melhor. Gente, andar com Jesus é melhor. Pense nisso. Você nunca estará sem proteção quando você anda com Jesus. Às vezes a gente é atribulado por algumas questões, mas quem está com Cristo sempre será vitorioso, vencedor, e terá ainda a palavra abençoadora: o seu nome está arrolado nos céus. Então Jesus tem ali, nesse texto nós vimos, os seus escolhidos para o serviço, os escolhidos para o trabalho, os escolhidos para levar as boas novas ao segundo grupo, porque o primeiro grupo já estava com Jesus, era o grupo dos Gideões, era o grupo daqueles pregadores, era o grupo dos discípulos. Os Gideões já são os grupos atuais, viu, gente? Os atuais hoje. Os evangelistas que estão aqui nessa igreja é aquele primeiro grupo. Os que estão nesse mundo todinho, nesse momento, nessa hora, nessa vida, nesse tempo, anunciando Jesus como Salvador, é o primeiro grupo, é o grupo de elite, é o grupo top de linha, é o grupo que está com Jesus. É esse que Jesus manda, porque é esse que Jesus crê, Jesus confia, que Jesus dá poder para sair proclamando, falando em nome dele, curando enfermos, expulsando demônios. Então esse é o primeiro grupo, o grupo dos escolhidos de Cristo para o seu serviço. Esse grupo não é um grupo preguiçoso, esse grupo não é um grupo não estou nem aí, esse grupo não é um grupo que fica em cima do muro para ver qual é o lado melhor. E uma dica: quem fica em cima do muro só cai para o lado do inferno, não cai para o lado do céu, porque para o lado do céu tem que ser subido, erguido, chamado, elevado. Mas quem fica em cima do muro não vai cair para o lado do céu, pode cair para o lado errado. Então Jesus tem os seus escolhidos, o grupo de elite, os mensageiros, os servos dele que ele envia, e Jesus sabe que eles vão trabalhar. E é nessa graça salvadora que nós trabalhamos. Jesus tem o seu grupo de elite para levar a mensagem aos ímpios e aos neutros, aos não estou nem aí. Jesus usa seu grupo seleto para anunciar as boas novas aos outros grupos, aos maus,
aos indiferentes, aos neutros, àqueles que nunca ouviram falar. Então Jesus tem esse grupo e quer alcançar o outro. E é isso que os Novos Testamentos muitas vezes fazem, alcançar o outro. Então, da parte de Jesus, Jesus convoca para o trabalho, Jesus envia para o trabalho, Jesus dá poder para atuarem em seu nome, Jesus cuida. E aí diz o texto que, enquanto os discípulos estavam dando o relatório para Jesus, Jesus fala assim: mas eu via, vocês estão alegres, vocês têm a condição de enxergar as pessoas que vocês trabalharam, evangelizaram, tudo isso vocês podem ver, mas vocês não veem ou aquilo que está nas regiões diferentes, querendo aplicar o mal em vocês. Eu via Satanás descendo como relâmpago, ligeiro, astuto, rápido, visto por Jesus. Os homens não veem. Nós, quando lemos o Salmo 11, os versículos 1 a 3, nós vimos o Davi falando que os ímpios estão com o arco e a flecha em um lugar escondido para atingir o justo, atingir o bom. Satanás tem os seus adeptos para isso, mas nós temos o Jesus Cristo que, vendo isso, ele protegeu esses 70 e protege todo proclamador do Evangelho, com certeza. E Jesus, então, da parte de Jesus espera também relatórios. Então, da parte dele, ele envia, ele cuida, ele ampara, ele espera relatórios. Nós todos apresentaremos um relatório num dia eterno, num dia que a gente não sabe, mas a gente vai apresentar o nosso relatório diante do Deus glorioso, na presença de Jesus sentado no trono, e a gente apresentando o relatório. É claro que tem alguns, de acordo com Mateus, vão apresentar um relatório negativo, vão achar que fizeram bem e Jesus vai reprovar aquele relatório. Mas nós estamos falando dos justos, esses que trabalham honestamente no reino, para a glória do reino, com o coração, com a mente no reino. Então, da parte de Jesus, é isso, ele enviou. Da parte dos trabalhadores, na magnífica obra de Cristo, cabe a obediência. Eu tenho que obedecer o ID de Jesus, pregar o Evangelho, levar isso aqui, eu pagar por um Novo Testamento aqui, entregar para uma outra pessoa, para que a outra pessoa também, às vezes eu não tenho tempo de falar, explicar, ela leia. É urgente, e nessa questão urgente, eu me valho de João 9,4. É necessário que façamos a obra daquele que enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Só podemos trabalhar para Cristo enquanto estamos vivos. Um dia chega o nosso tempo final, um dia vai chegar um tempo que nós não podemos mais. Então, enquanto podemos, é esse o tempo de trabalhar para o serviço do reino. João 9,4 dá a ideia de urgência. Importa que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite chega quando ninguém pode trabalhar. Mas eu me lembro também de Neemias. E ele recebeu umas influências externas, porque influência negativa externa vem todos os dias, todas as horas, para ver se complica a vida do servo de Deus. E Neemias recebeu umas influências externas para que ele parasse, tivesse um tempo lá sem fazer. Ele disse assim: estou fazendo grande obra, de maneira que não posso parar. Então nós estamos também fazendo a grande obra de Deus e não podemos parar. Outro dia eu falei aqui que a gente, crente, não tem férias. E o serviço do crente não termina. Aí eu fiz as ilustrações. A gente põe a criança na escola de 1 a 4, depois
e vai, termina o fundamental, termina o outro, e termina a faculdade, termina. Mas a nossa vida cristã, nós não temos diploma. O diploma a gente vai receber na glória. Nós não termina o nosso tempo. Eu gosto de ver o doutor Abel com toda essa disposição. Eu acho que esse tempo antigo e que a gente recebeu de presente de Deus, que é uma vida mais avançada, né? É um presente de Deus, mas não tira o direito de trabalhar. Não, a gente precisa trabalhar para o reino. Então, da parte dos trabalhadores, na magnífica obra de Cristo, é também enxergar a grandeza da missão. Jesus disse: a seara é grande, você tem que olhar a grandeza da missão e se dispor a trabalhar nessa seara. Estar unido em Deus em oração, rogai ao Senhor a seara. Então nós podemos de oração e sair ao campo para trabalho. E da parte dos trabalhadores, na magnífica obra de Cristo, ainda tem a apresentação do relatório. Mas aí eu fiquei pensando, quando eu li esse texto, quando eu vi esses discípulos apresentando este relatório com tanta alegria, gente, sabe de quem eu pensei? De Pilatos. Quando ele for apresentar o relatório dele diante de Cristo, no dia da glória celeste, naquele dia especial, que relatório difícil ele vai ter que apresentar. Mas os discípulos apresentavam o relatório da vida, da salvação, da expulsão de demônios. Qual relatório Pilatos, que mandou matar, autorizou matar Jesus, lavou as suas mãos, foi um indiferente, porque ele tinha poder, lavou as mãos, ficou em cima do muro e foi indiferente e liberou para ser crucificado. Que relatório triste Pilatos vai ter que apresentar. Meus irmãos, tem outro grupo que vai apresentar um relatório triste. Se a gente lembrar da semana que Jesus ia ser crucificado, na outra, ele entra em Jerusalém e as multidões glorificam ele e cantam hosanas. Mas na outra semana, um grupinho seleto, invejoso e que não tinha consciência da grandeza de Cristo e de sua obra, vai e crucifica. Que relatório também esse grupo vai crucificar, que apresentar a Jesus. Mas nós, como trabalhadores da obra, teremos um relatório abençoado para apresentar a Jesus. Aquelas pessoas que nós ligamos, pusemos no nosso status, culto hoje às 18 horas, venha. Aquelas pessoas que a gente foi na casa e evangelizou, disse que Jesus é melhor, andar com Ele é melhor, Ele nos conduz. Nós temos que ir preenchendo o nosso relatório dia a dia. Mas os discípulos se alegraram com os resultados e disseram: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo Teu nome. E desse ponto em diante está o clímax, a grandeza, o auge da fala de Jesus aos discípulos. E ele diz: não obstante, vocês viram essa grandeza toda, vocês viram os demônios se submetendo, mas a vossa alegria não pode ser só isso. A vossa alegria tem que ser suprema, é que os nossos nomes estão arrolados nos céus. E é esse ponto que é maravilhoso na nossa vida. O serviço a gente faz, pode ser cansativo, pode ser exausto, pode ser difícil, pode ser que a gente encontre alguma provação, alguma tribulação, alguma rejeição, mas o fato que Jesus nos dá de mostrar que a gente tem uma garantia de que o nosso nome está arrolado no céu, isso não tem preço. Então, nomes arrolados no céu, nós veremos alguns versículos que se unem a esta mensagem de garantia, de salvação que os discípulos receberam. Apocalipse 20, versículos 14 e 15. E então,
A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de enxofre. Esta é a segunda morte, o lago de enxofre. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É só ficar indiferente, é só ficar em cima do muro, é só dizer não estou nem aí, para não ter o nome escrito no livro da vida. Mas se você quer ter o nome no livro, nós temos pessoas que estão nos assistindo também pela transmissão. E às vezes você não tinha pensado nisso ainda. E se você pensar em ter o nome escrito no livro da vida, é preciso fazer alguma coisa na obra de Cristo. Apocalipse 3:5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Que maravilha, né? E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Não apaga. Aquele que tem o nome arrolado no céu tem a garantia que Jesus falou assim: eu não apago o nome de vocês do livro da vida. Então, vejamos também a saudação de Paulo. Eu gosto dessa saudação de Paulo em Romanos 16, que ele vai fazendo uma saudação longa aos amigos dele, e no versículo 16, capítulo 16, versículo 10, ele fala assim: saudai Apeles, aprovado em Cristo. Nós precisamos dessa saudação, que alguém veja a gente aprovado em Cristo. Jesus garantiu nomes arrolados no céu, mas Tiago viu algumas dificuldades, alguns desafios que nós precisamos ser vencedores para que a gente continue com essa posição de nome arrolados no céu. E Tiago, quando Jesus disse: ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos, eu entendo que Tiago ouviu essa mensagem e no capítulo 12, no capítulo 1, versículo 12, ele disse: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu a todos que o amam. Tiago fala assim: olha, não vai ser assim tão fácil como aqueles discípulos que foram e receberam essas bênçãos especiais de ver resultados maravilhosos. Você vai passar por provações, mas na provação você é aprovado e receberá a coroa da vida. Vamos voltar um pouquinho aos três grupos. Dos salvos em Cristo, estão cultuando, louvando, adorando, evangelizando, ouvindo a grande declaração, nomes arrolados dos céus. O segundo grupo que eu anotei, os ímpios, maldosos, prejudiciais ao reino de Deus e aos neutros e indiferentes, há um convite especial de Jesus: vinde a mim, para quem ainda está vivo, para quem ainda tem noção de raciocínio. Então Jesus tem para esse segundo grupo o convite especial: vinde a mim e eu vos aliviarei. Jesus quer esse grupo também, alcançar esse grupo, e é isso que os Gideões fazem, em busca desse segundo grupo, usando a graça divina, a força que Deus concede, a vontade, o desejo, a coragem, e vão em busca do segundo grupo, que são o grupo dos índios, dos ímpios e dos indiferentes. E então, hoje está conosco aí um grupo de irmãos gideões que obedecem o ID de Jesus. E a nossa oração é que Deus dê muitas bênçãos nesse excelente ministério, que em suas mensagens exaltam a grandeza de Cristo, na garantia de que os servos fiéis têm os seus nomes arrolados no céu. Deus abençoe a todos. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos orar?